Pedro. Bom, então agora tá gravando, né? Ainda tem gente chegando, mas vamos lá. Bom dia a todos e todas, né? E boa tarde também. O nosso palestrante de hoje não está no Brasil, ele está em Potsdam, até onde, pelo que eu identifico aí do escritório que você já está em Potsdam, né? Isso, em Potsdam. Então ele já está no Instituto Albert Einstein, em Potsdam, e é o Dr. Hector Okada da Silva. E, bom, só uma breve apresentação do nosso palestrante de hoje, que, novamente, né, tem, assim, uma larga contribuição para a comunidade já, apesar de ser jovem, mas ele fez a graduação e o mestrado na UFPA, e eu acho que a UFPA está se tornando, bom, acho que já se tornou a nossa instituição assim, com maior número de contribuições, né, do GravBR, e ele terminou o mestrado e foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Mississippi, e em seguida ele fez um pós-doutorado na Montana State University e outro na University of Illinois, Urbana-Champaign. Então ele fez esses estágios de pós-doutorado nos Estados Unidos e se mudou agora para a Europa, está na Alemanha, fazendo um pós-doutorado no Instituto Albert Einstein, em Potsdam, no Max Planck, no grupo da professora Alessandra Bonanno, se eu entendi corretamente. Isso, e, bom, ele tem uma série de publicações em revistas de altíssimo impacto, nos temas de ondas gravitacionais, testes da relatividade geral e teorias alternativas da gravitação, além de astrofísica de buracos negros e estrelas de nêutrons. Vários desses trabalhos foram destacados pela mídia, por sessões especiais das próprias revistas em que foram publicados. O Hector também tem uma coisa que eu aprecio bastante, ele tem uma conta no Twitter, né, chamada archive.br, né? Então, quem quiser, quem tem Twitter e usa, eu aconselho, porque diariamente ele posta artigos publicados por pessoas que atuam em instituições brasileiras, né? Isso, exatamente. Então, ele todo dia sendo coleta atualizado. os artigos diariamente nas áreas de High Energy Physics, de RQC e astrofísica, né? E coloca por lá, além de ser usado também como meio de divulgação que ele faz. Então, é um grande prazer ter o Hector, que é um brasileiro que está atuando no exterior, mas que, enfim, continua com a cabeça, enfim, tentando fortalecer a ciência brasileira. E, enfim, acho que está todo mundo ansioso para ouvir o que o Hector tem a dizer. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu peço desculpas ao pessoal aí pela confusão no início, mas, enfim... só um destaque, né? Amanhã, dia 28/5, completa um ano desde o primeiro seminário do GravBR, que foi dado pela professora Cecília Quirente. Então, esse também é um seminário de comemoração do primeiro ano do GravBR, apesar de as circunstâncias pandêmicas ainda estarem bem complicadas. Pelo menos é um projeto que, vamos dizer assim, já pode dizer que teve um ano de vida, né? O Satish está dizendo que não sabia que você era o Archive BR. Bom, tá aí. Também não sabia se isso era para divulgar, não, mas... Agora já não foi. Pode começar, Hector. Obrigado. Tá certo. Então, obrigado, Antônio, pelo convite para dar o seminário no GravBR. Também queria usar essa oportunidade para parabenizá-lo, né, pela iniciativa em organizar essa série de seminários que eu acho bastante válido durante esse período que o Brasil está passando, né? Política, pandemia e tudo mais. E, então, o que eu vou falar hoje para vocês é um pouco sobre essa pesquisa que eu tenho, essa linha de pesquisa em que eu tenho atuado por mais ou menos os últimos 4 anos, que envolve essa ideia de
escalarização espontânea de buracos negros. Então, algumas das coisas que vão ser necessárias durante o seminário, né, eu vou explicar o que é esse efeito, mas eu vou começar falando dando um pouquinho de motivação sobre por que é interessante considerar teorias da relatividade geral, teorias da gravitação além da relatividade geral. Eu vou falar um pouco sobre testes experimentais da gravitação, e aí eu vou chegar nesse efeito, que eu acho que é de interesse para vocês, porque tem uma fenomenologia interessante, e aí eu vou explicar algumas das consequências experimentais desse efeito, né, que, em princípio, podem ser testados usando observações astronômicas. Essa linha de pesquisa em que eu tenho atuado não é feita sozinha, né, então eu vou falar sobre uma série de artigos que são feitos com vários colegas. E se vocês perceberem aqui, eu não sei se vocês estão vendo meu cursor, mas uma coisa que eu reparei quando eu estava preparando o seminário é que em vários slides eu vou mencionar coisas que alguém já comentou durante um seminário inteiro, num seminário do GraveBR anterior. Então, eu achei interessante colocar esse logozinho aqui, né, até para divulgar o seminário dos outros colegas, caso alguém tenha perdido. Então, sempre que vocês verem uma bolotinha dessa e com o nome da pessoa, é porque alguém já falou com muito mais detalhes e expertise sobre um certo tópico do que eu vou falar aqui nesse seminário. Certo. Então, dito isso, eu acho que a gente pode começar. Eu vou começar falando um pouco sobre relatividade geral e experimentos. A gente sabe que a relatividade geral é a nossa teoria canônica para descrever os fenômenos gravitacionais que a gente observa no universo, e é uma teoria muitíssimo bem sucedida, que passa vários testes experimentais em vários regimes diferentes, né? Então, para começar, eu quero revisar um pouco esses regimes aqui com vocês. E é sempre interessante lembrar, né, essa frase do Feynman, né, que diz que não importa, né, o quão inteligente você é, quem fez a certa teoria, qual é o nome da pessoa, né, se a teoria está em tensão com experimentos, significa que ela está errada, e ponto final. Então, é meio que nesse espírito que a gente faz testes da gravitação em diferentes regimes, sempre tentando testar em novas situações, em novos limites de energia, a relatividade geral. Isso é importante não só porque a relatividade geral é um dos teorias fundamentais da física moderna, né, mas também pode ajudar a gente a entender como fazer progresso em física teórica a partir desses testes, né, usando os experimentos como guias. Mas voltando aqui aos regimes, eu vou separar os testes da gravitação em 4 regimes diferentes, né, seguindo esse artigo do Norbert Wex de 2014. Então, os primeiros testes da relatividade geral foram feitos no contexto do sistema solar, né? Que basicamente é o regime pós-newtoniano da teoria. Então, a gente está estudando gravitação em um regime em que a velocidade dos objetos são baixas em comparação com a velocidade da luz, e os campos gravitacionais são fracos também, né? E aqui, a relatividade geral se dá muito bem descrevendo, né? Lembrem-se do desvio da luz, precessão do periélio de Mercúrio, Shapiro Time Delay, todos esses testes. O segundo regime, né, que começou a ser mais avançado nos anos 70 e até os anos 90, é esse regime em que tu tens 2 objetos que têm campos gravitacionais fortes, por exemplo, nessa ilustração, uma estrela de nêutrons e uma anã branca, e que os 2 objetos se movem com uma velocidade mais ou menos relativística, né? É um pouquinho mais rápido do que os objetos se movem no sistema solar. Esse tipo de sistema é bastante interessante, porque, por exemplo, foi através de observações de sistemas binários de 2 pulsares que a gente obteve as primeiras indicações da existência de ondas gravitacionais através do encolhimento da órbita através de emissão de ondas gravitacionais do sistema. O terceiro regime, que é o que a gente está começando
a explorar mais recentemente, do ponto de vista observacional, é esse em que a velocidade dos objetos é alta, então é uma fração significativa da velocidade da luz, e os campos gravitacionais também são muito fortes, que é o que acontece, por exemplo, quando tem a colisão de dois buracos negros. E associado a isso, ao regime radiativo, em que é, né, a propagação de ondas gravitacionais no espaço-tempo. Né? Só para dar uma ideia, né, eu estava relembrando os números as ordens de grandeza envolvidas no primeira coalescência de buracos negros que foi observada pelo detector LIGO em 2015. No momento da colisão dos dois buracos negros, né, tem os dois objetos que têm uma massa de aproximadamente 30 massas solares, né, para quem não se lembra, uma massa solar é mais ou menos 10 a 30 quilogramas, e esses dois objetos vão colidir com uma velocidade que é 50% da velocidade da luz. A potência irradiada no momento da colisão, o pico da potência de ondas gravitacionais emitidas foi 10 a 40 watts, que é mais do que, se somares a luminosidade de todas as estrelas do universo visível e combinar tudinho, isso dá menos do que 10 a 49 watts. E a quantidade de energia emitida em ondas gravitacionais foi 3 massas solares, né? 3 massas solares vezes C ao quadrado, né? A gente está usando C igual a 1, unidades relativísticas aqui. Né? Então, embora a gente já tenha várias detecções, né, atualmente já são por volta de 50 coalescência de objetos compactos, eu acho interessante parar, às vezes, um momento, né, só para apreciar um pouco o quão extremo é esse sistema, né, e o fato que a gente consegue observar tais situações com detectores aqui na Terra. Em relação a ondas gravitacionais, tem 2 excelentes seminários, um pela Cecília Tirenti, um pelo Ricardo Sturani, que vocês podem assistir depois. Tem também cosmologia, eu não vou falar de cosmologia nesse seminário, porque não é a minha área, mas eu reparei que já houveram alguns seminários do Grave BR a respeito de cosmologia. Para quem quiser saber mais em relação sobre relatividade geral e seus testes experimentais, tem um livro bastante recente, escrito pelo orientador do meu primeiro pós-doutorado, né, o Nico Younes, que é o Einstein. Será que o Einstein ainda está certo? Então, eles revisam toda essa história aqui que eu contei num único slide aqui para vocês. Então, é um livro de divulgação que vocês podem ler. Certo. Certo, então, como a relatividade geral está passando, né, todos esses testes que eu descrevi na situação inteira, e a fronteira final agora é essa aqui, onde os objetos têm campos muito fortes, as velocidades são altíssimas, né, o espaço-tempo é muito dinâmico, e esse é o regime que a gente quer explorar agora. Mas aí a primeira questão que alguém pode levantar é para que tipo de objetos a gente tem que apontar os nossos telescópios para poder testar esse regime da gravitação. Então, aqui nesse gráfico, eu estou plotando no eixo Y, né, uma estimativa da curvatura do espaço-tempo, unidades de inverso centímetro ao quadrado, e o potencial gravitacional, medido dessa forma aqui, parâmetro adimensional. M é a massa característica do sistema e R é um raio característico do objeto. Então, bora começar a popular esse diagrama com alguns objetos que a gente vê no céu. Então, o sistema solar ele se encaixa aqui, né? Como eu falei anteriormente, os potenciais gravitacionais não são muito fortes, e a curvatura do espaço-tempo é bastante diminuta, então fica por aqui. Há objetos como anãs brancas, né, que elas já têm um campo gravitacional um pouco mais forte, mas também não são exatamente, não curvam exatamente muito o espaço-tempo. Os objetos que realmente eu estou mais interessado são os que populam esse lado superior direito aqui do diagrama. Isso inclui estrelas de nêutrons, buracos negros supermassivos e buracos negros de massa estelar, que é o tipo de espectro de massa que a gente observa com os detectores do LIGO, por exemplo. E
E esse canto superior direito aqui é o que eu vou chamar coloquialmente de gravidade extrema, que é onde, né, a não linearidade da gravidade se manifesta de maneira mais pronunciada, né? E há seminários do GraveBR sobre buracos negros supermassivos e buracos negros em geral, se vocês quiserem saber mais. Então dada essa situação da gente querer explorar os regimes da gravidade num novo regime que a gente está só começando a explorar nos últimos anos, uma coisa que a gente pode se perguntar é como é que eu modifico Desculpa te interromper, sim, tem uma pergunta para esclarecer sobre o slide anterior, do Satish, que ele pergunta, que tipo de massa é M? É a massa de Schwarzschild? É a massa característica do objeto. Então, por exemplo, né, buraco negro de Schwarzschild, bem, essa quantidade aqui seria metade do raio de Schwarzschild, então por isso que eu coloquei os buracos negros aqui. Mas aí se pegares a massa do Sol e o raio do Sol, assim, a quantidade cai mais ou menos aqui. Tudo bem, obrigado. Esclareceu? Bom, ele não estou vendo nenhum comentário adicional dele. Certo. Certo, aqui. Tá. Então, para ir além da relatividade geral, há uma maneira mais ou menos sistemática para fazer o tal, que é se guiar através de um teorema matemático chamado Teorema de Lovelock, que basicamente diz que afirma que em quatro dimensões, a única teoria da gravitação consistente que pode construir envolvendo um tensor métrico, que as equações resultantes da teoria sejam de segunda ordem, que preserve o diffeomorfismo e tal, é a relatividade geral mais a constante cosmológica. E aí, como todo teorema, à medida que tu vai relaxando as hipóteses que entram nele, tu acaba parando com teorias diferentes da gravitação. Então, por exemplo, se a gente relaxar a hipótese que a gravitação é descrita apenas por um tensor, né, um campo de spin 2, a gente pode traçar um eixo indo para cima assim. Se a gente relaxar a hipótese de que o espaço-tempo tem 4 dimensões, ou que a gente quer que a nossa teoria obedeça a simetria de Lorentz, a gente pode traçar outro eixo aqui, e também paridade num outro eixo aqui. E aí, à medida que a gente vai relaxando cada uma dessas hipóteses, a gente pode ir populando aqui com várias teorias que talvez alguns de vocês já tenham visto na literatura. Por exemplo, se você incluir campos escalares, tem a teoria de Rondesh, que se introduzir de campos vetoriais, existem essas teorias de Proca. Se quiseres incluir outros campos tensoriais, tem teorias de bigravidade. Se relaxar essas hipóteses aqui, tem essas teorias de gravitação que violam a simetria de Lorentz, como, por exemplo, Horava-Lifshitz, Einstein-Ita, dimensionalidade do espaço-tempo, a teoria de Lovelock, e paridade, teoria de Chern-Simons. E a ideia de fazer testes de relatividade experimental é usar experimentos e observações astronômicas para guiar a gente nesse espaço de teorias, né, e a gente mover de algum ponto aqui, né, e chegar numa certa região desse espaço de teorias onde a gente vê, é aqui que é essa região aqui que descreve a natureza. Então, tem vários seminários já dados no GraveBR por outros colegas envolvendo teorias alternativas da gravitação, e eu queria enfatizar que o momento que a gente está vivendo é um período excelente para fazer esse tipo de pesquisa, primeiro porque a gente agora tem detectores de ondas gravitacionais, né, que permitem que a gente observe as implicações de uma teoria relativística da gravitação nesses sistemas extremos que eu descrevi para vocês, né, da colisão de 2 buracos negros. A gente tem, na banda eletromagnética, experimentos como
o NICER, que é um pequeno detector de raio-x que, nesse exato momento, está na Estação Espacial Internacional coletando dados de emissão de raio-x emitida por estrelas de nêutrons, né? Como eu falei, estrelas de nêutrons também têm campos gravitacionais muito fortes e, portanto, modificar a teoria da gravitação afeta como fótons se propagam ao redor da estrela, por exemplo. E muito em breve, né, na década de 2030, a gente vai ter detectores gravitacionais no espaço que vão permitir com que a gente observe ondas gravitacionais num espectro diferente de frequências, né? Então, combinado tudo isso, do ponto de vista de um físico mais teórico, é excelente, porque tem várias observações, e aí o teu trabalho como teórico é ficar pensando como é que eu posso usar esses experimentos para testar diferentes teorias da gravitação. E é basicamente isso que eu faço. Eu não vou ter a oportunidade de falar disso, mas eu queria só enfatizar que há trabalhos que eu fiz recentemente envolvendo por vínculos bastante fortes em certas teorias que modificam a relatividade geral, usando tanto eventos de ondas gravitacionais e combinando observações tanto eletromagnéticas quanto de ondas gravitacionais de estrelas de nêutrons, que a gente publicou nesses 2 artigos. Mas tudo bem. Então, dada essa visão geral, agora deixa eu me concentrar um pouco mais em teorias da gravitação que envolvam um campo escalar extra. Uma das consequências de assumir um campo escalar acoplado com minimamente acoplado com a relatividade geral é que tu pode mostrar que um buraco negro ele não consegue sustentar uma distribuição não trivial de campo escalar. Uma maneira de pensar nisso, né, nessa maneira meio curiosa que o Wheeler apontou, é que buracos negros não têm cabelo, né, que basicamente quer dizer que os buracos negros, né, se tu acoplar eles com colocar os campos escalares em cima, basicamente o campo escalar vai ser trivial e o teu buraco negro vai ser descrito apenas pela massa e pelo spin. Né? Eu achei interessante esse cartãozinho feito pelo Vishveshvara, ilustrando isso, né? E ele comenta que a afirmação que buracos negros não têm cabelo é provavelmente a aplicação ultimate, não sei como traduzir isso, da navalha de Ockham. Achei engraçado esse cartão aqui. Mas, embora esses teoremas de calvície, digamos, existam, há várias maneiras de violar eles, de tal forma que tenhas um campo escalar, né, que teu buraco negro possa suportar uma distribuição não trivial de campo escalar. Algumas das maneiras de fazer isso incluem adicionar matéria ao redor do buraco negro. Né? Então, a situação é muito parecida com o que eu estava falando do teorema de Lovelock antes. Né? Tem um teorema, e à medida que tu vai relaxando as hipóteses, tu acha as soluções que têm cabelo. Então, a mesma coisa aqui. Tem teoremas de calvície, e à medida que tu vai relaxando as hipóteses que entram na demonstração do teorema, a gente acha soluções de buracos negros que possuem cabelo. Então, por exemplo, como eu falei, presença de matéria, também quebras de simetria, né, que foi uma situação descrita pela Carolina no seminário dela, acoplamento do campo escalar com quantidades quadráticas de curvatura, que é o que eu vou falar um pouco mais para vocês hoje, e também as situações em que efeitos não perturbativos acontecem que levam a esse efeito de escalarização espontânea, que é o que eu vou falar para vocês hoje. Certo? Então, para considerar agora um exemplo concreto de uma teoria, além da relatividade geral, que tem algumas propriedades desejáveis, que eu vou explicar para vocês em um momento, bora considerar essa teoria aqui, que eu vou chamar teoria de Gauss-Bonnet escalar, onde a ação da teoria é basicamente o termo de Einstein-Hilbert, aqui o escalar de Hit, um termo cinético para o campo escalar, para dar dinâmica a ele, e aí a gente acopla através de uma constante de acoplamento com dimensões de comprimento ao quadrado,
uma certa forma funcional f de φ, com o escalar de Gauss-Bonnet, que basicamente é uma combinação específica do escalar de Hit consigo mesmo, o tensor de Hit consigo mesmo e o tensor de Riemann consigo mesmo. Então, é uma quantidade quadrática em curvatura, ao contrário do termo de Einstein-Hilbert por si só. Algumas motivações para considerar esse tipo de teoria é que ela surge naturalmente no contexto de baixas energias de alguns modelos de teorias de cordas. Essa teoria também é uma subclasse da teoria de Rondersky e, portanto, a teoria possui essa propriedade boa de que as equações de movimento são no máximo de segunda ordem, isso evita com que hajam fantasmas de Ostrogradski na teoria. E também é um modelo simples que captura duas coisas interessantes. Envolve quantidades quadráticas na curvatura, tem um grau extra de liberdade, um campo escalar, que é um modelo mais simples, que tu pode adicionar além do campo do tensor métrico, e a teoria descrita, uma vez que tu escolha qual é essa função f de φ, tem só um parâmetro livre, que é esse alfa GB. Então tem uma série de propriedades interessantes que façam, pelo menos do meu ponto de vista, que essa teoria seja algo interessante para se explorar no contexto de ter algo com que tu possas comparar a relatividade geral com uma coisa diferente. E aí tu confronta a predição das duas teorias contra observações e vê o que acontece. Então esse é um modelo bastante interessante para estudar a fenomenologia de teorias da gravitação, além da relatividade geral. Eu vou dividir esse tipo de teoria em dois tipos. A primeira que eu vou chamar de tipo 1, em que eu vou escolher a função f de φ, né, a primeira derivada dela, que eu estou usando aqui uma vírgula para denotar a primeira derivada de f em relação a φ, tal que é calculada num valor constante, φ0, essa quantidade ela é não nula, né, esse termo aqui vai ser não nulo. Então, por exemplo, se eu escolher f de φ, f proporcional a φ, e eu olhar qual é a equação de movimento para o campo escalar, né, é o D'Alabertiano de φ, tem esse pedaço aqui, tem esse pedaço outro aqui. Então, a primeira derivada disso é 1, e aí tu tens uma situação em que o campo escalar, ele sempre tem uma certa fonte no lado direito da equação, que é o escalar de Gauss-Bonnet. Então, sempre tens alguma fonte, né, no contexto de buracos negros, né, buracos negros são, né, tem a curvatura do espaço-tempo, tem um valor de Gauss-Bonnet não trivial, que serve de fonte para excitar o campo escalar. Então, buracos negros nesse tipo de teoria, tipo 1, eles sempre têm alguma configuração escalar não trivial, né, então sempre tem cabelo. Essa teoria, nessa versão aqui, com acoplamento linear no campo escalar, que é a versão mais simples, a gente colocou muito recentemente o limite superior mais forte na literatura, no valor dessa constante de acoplamento, né? Usando ondas gravitacionais novamente, usando o catálogo do público do LIGO desses eventos, né? Que é esse valor aqui da constante de acoplamento. Lembra que eu falei que ela tem unidades de comprimento ao quadrado? Então, a raiz quadrada de alfa GB, essa constante de acoplamento, tem que ser menor do que isso daqui. Se tu queres que a teoria esteja de acordo com o que se observa através de ondas gravitacionais. O tipo 2 de teoria, que é o que eu vou passar o resto do seminário falando, são teorias em que a primeira derivada de f pode ser zero quando calculado num certo campo escalar constante. O exemplo mais simples disso é se f for proporcional ao quadrado de φ. Então, por exemplo, olhando novamente a equação de movimento para o campo escalar, né, tem um D'Alabertiano de φ de novo aqui, e aí a primeira derivada vai dar φ, o que significa que há uma solução em que φ, por exemplo, é zero, que satisfaça o lado esquerdo e o lado direito da equação. Então, essa é uma solução da teoria. O que acontece, porém, é que, dadas certas condições envolvendo a massa do buraco negro e a constante de acoplamento, novas soluções que possuem uma configuração não trivial de campo escalar aparecem. Então, agora tens essa possibilidade de teres
buracos negros com cabelo e sem cabelo, nesse tipo de teoria aqui. Né? E essa é basicamente a ideia por trás dessa escalarização espontânea de buracos negros, que é o que agora eu vou explicar com mais detalhes para vocês. A gente publicou nesse artigo aqui. Certo. Então, uma maneira de entender como é que é possível que a teoria preveja duas soluções de buracos negros, um sem cabelo e um com cabelo, é analisar essa questão da massa efetiva de perturbações escalares. Então, deixa eu explicar um pouco como é que funciona isso. Então, bora considerar um buraco negro de Schwarzschild, por simplicidade, e aí, bora considerar aquela solução sem cabelo, inicialmente. Né? Então, só tem um campo escalar trivial, o campo é constante em todo o espaço, então tem sua energia de momento é zero, e aí não tem back reaction no espaço-tempo, então é uma solução de vácuo da relatividade geral. E, acima disso, eu vou adicionar uma pequena perturbação, a ΔΦ. Se calculares qual é a equação de movimento para as perturbações, tu vais encontrar essa quantidade aqui, né? Para φ era φ, a primeira derivada de f em relação a φ, para a perturbação, né? Quando lineariza, aparece a segunda derivada, e ela satisfaz essa equação aqui de onda, onde podes identificar uma espécie de massa efetiva aqui para as perturbações. Então, para Schwarzschild, o valor do escalar de Gauss-Bonnet, né, essa escalar de curvatura, é dada por essa quantidade aqui, o que significa que a massa efetiva, que é proporcional à segunda derivada da função de acoplamento, calculada no campo escalar de fundo vezes o Gauss-Bonnet, se a quantidade for negativa, né, o que implica que essa segunda derivada tenha que ser positiva, o buraco negro se torna instável, porque essa quantidade aqui, essa massa efetiva, ela passa a ser negativa, então tens essa instabilidade taquiônica no espaço-tempo. E caso contrário, as perturbações são estáveis. Talvez para alguns de vocês, isso esteja lembrando outros cenários que talvez vocês tenham visto no contexto de estrelas de nêutrons, e basicamente esses trabalhos de estrelas de nêutrons que serviram de motivação para o nosso trabalho, né? Esse ponto já foi levantado nos anos 90 por Damon Esposito Farese, né? Harada, 1997, e do ponto de vista quântico, nessas flutuações que eu estou comentando aqui, que nesse nível é tudo clássico, mas há uma versão quântica disso, né? Onde naturalmente vão haver perturbações do campo escalar. Isso foi mencionado pelo William Niemann, Jorge Matsas e o Daniel Van Zelen em 2010. Mas isso é num contexto de uma teoria um pouco diferente e tendo uma estrela de nêutrons como um pano de fundo. Aqui a gente está olhando buracos negros, de uma teoria diferente. Certo? Então, bora entender um pouco essa instabilidade através de alguns gráficos. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar essa equação de onda, que descreve a dinâmica das perturbações do campo escalar, e fazer uma integração numérica, né, da equação. Então, essa daqui, só para relembrar, essa daqui é a equação que a gente quer integrar. Essa daqui é a massa efetiva. Então, aqui eu já estou assumindo que F é um beta adimensional vezes φ ao quadrado, de tal forma que a massa efetiva possui essa forma, G é o escalar de Gauss-Bonnet. E aí, tu pode fazer uma conta que a gente faz muitas vezes, decompõe a perturbação em harmônicos esféricos e substitui na equação de onda, identifica um potencial efetivo, né, que parece uma equação de Schrödinger, e aí tu evolui esse problema no tempo. Então, eu vou mostrar aqui o que é que acontece para as perturbações monopolares, né, então L igual a zero, M igual a zero, aparece aqui porque a gente usou uma decomposição em harmônicos esféricos, que é apropriado para estudar essas perturbações no espaço-tempo de Schwarzschild, que é o que eu vou assumir como pano de fundo. E eu vou introduzir uma perturbação gaussiana que interage com o buraco negro. A perturbação tem essa massa efetiva, que depende da constante de acoplamento e depende da posição também, já que essa quantidade depende da posição. E aí eu vou colocar um pequeno detectorzinho bastante longe do buraco negro e observar o que acontece com a amplitude do campo escalar. Então,
Na relatividade geral, se eu fizesse esse valor aqui ser zero, o que tu observas é o seguinte, tem essa oscilação característica que a gente chama dos modos quase normais, e a gente vê que as perturbações caem, né, para tempos longos aqui, como vocês podem ver, a perturbação decai com o tempo. Se eu pegar esse valor aqui de beta, e, perdão, nesse slide, essa quantidade eta é o mesmo beta que eu estou usando aqui, deixa eu botar... Se eu aumentar ele um pouquinho, a gente vê que o espectro dos modos quase normais são modificados, mas o campo ainda decai. Se eu escolher o meu valor de beta 2, que eu estou chamando de eta só nesse slide, com um certo valor crítico, que eu estou colocando o valor aqui, a gente vê que a solução estabiliza depois de um certo tempo. E, portanto, se eu olhar aqui, significa que agora eu tenho uma solução para perturbação que é independente do tempo, né? Vocês veem que é constante, e que decai como 1 sobre R, à medida quando se move distante do buraco negro. Então, está formando um estado ligado dessa perturbação escalar. E se estiveres acima desse valor crítico, a gente vê que as perturbações começam a crescer com o tempo. Né? Então, só para nomear aqui cada uma das curvas, essa curva azul é basicamente o que o Visvesvara fez nos anos 70, para começar a estudar a estabilidade de buracos negros. Aqui, como eu falei, as perturbações são estáveis. Aqui a gente forma um estado ligado, quando a gente tem esse valor crítico aqui da constante de acoplamento, e acima desse valor crítico da constante de acoplamento, a gente tem que o campo é instável. Então, a ideia é que, dada a massa e o valor da constante de acoplamento, né, pode induzir essas perturbações escalares a serem instáveis, a amplitude vai crescer, e aí, a partir desse momento, não pode mais considerar a contribuição do tensor energia-momento do campo escalar como sendo zero mais, né, quando está olhando as equações completas de movimento da teoria, e efeitos não lineares vão travar essa instabilidade, controlar ela. E o produto final dessa instabilidade é um buraco negro com um campo escalar não trivial, certo? Então, essa é provavelmente a mensagem principal do seminário. Se vocês entenderem isso, vocês já entenderam tudo, porque o resto que eu vou falar para vocês até o fim vão ser basicamente aplicações em diferentes cenários do que eu falei aqui para vocês, certo? Então, deixa eu só mostrar aqui um pouco algumas das propriedades das soluções não lineares. A primeira coisa, bem, aqui eu vou plotar isso usando a constante de acoplamento, que é o mesmo beta do slide anterior, e aqui em função da massa. Então, a gente observa que essas soluções com um campo escalar não trivial, eles existem somente em certas bandas. Então, isso significa, por exemplo, que se eu fixar a constante de acoplamento com um certo valor, buracos negros só com um certo intervalo de massa vão apresentar cabelo. E, caso contrário, eles vão ser buracos negros iguais ao Gibbs-Forscher, que é bastante diferente de buracos negros em basicamente todas as outras teorias alternativas à relatividade geral. Esses N's aqui que eu coloquei, eles basicamente indicam que essas soluções aqui, elas têm nós, né, do campo escalar, tem um certo nó. Uma coisa muito parecida aparece no seminário da Carolina, quando ela estava falando de campos de Proca acoplados com buraco negro de Kerr. A ideia é bastante semelhante. E esses buracos negros, eles possuem uma carga escalar que é não nula, o que significa que, por exemplo, se eu fosse colocar um buraco negro desses numa órbita, né, dois buracos negros carregando essa carga escalar, o sistema iria emitir ondas dipolares escalares, significando que a dinâmica da órbita vai ser diferente, porque agora tem esse canal adicional para o sistema perder energia, além do canal tradicional, que é através de ondas gravitacionais. Então, o sistema perde ondas escalares também. Então, toda a dinâmica do sistema é diferente, o que possivelmente pode ser testado com observação de ondas gravitacionais. Isso daqui é só para contrastar, que aqui somente alguns tipos de buracos negros possuem carga, dependendo da massa, que é bastante diferente dos buracos negros da teoria do tipo 1.
E depois desse artigo, vários outros apareceram na literatura, incluindo pessoal estudando diferentes formas da função de acoplamento. A gente também elaborou uma teoria efetiva de campos para descrever esse fenômeno, né? Um artigo liderado pelo Caio. E também a gente estudou a estabilidade desses buracos negros aqui nesses trabalhos. Certo? Então, tudo que eu falei até agora se refere apenas a buracos negros estáticos, eles não possuem rotação, mas a gente sabe que basicamente todo objeto, né, que a gente vê no céu tem alguma quantidade de rotação. Então, o que é que acontece quando a gente inclui rotação no problema? Então, bora olhar a mesma situação, como a gente olhou no caso de Schwarzschild primeiro, né, a gente só estuda perturbações escalares no topo de um fundo descrito por um buraco negro, mas agora, ao invés de Schwarzschild, vamos considerar o buraco negro de Kerr. E aí acontece algo muito interessante em relação ao escalar de Gauss-Bonnet. Eu vou fixar a massa como sendo 1, mas esse é um exercício que um estudante pode fazer, é calcular qual é o escalar de Gauss-Bonnet para a métrica de Kerr em coordenadas de Boyle-Lindquist, por exemplo, e aí ver o resultado é uma função racional, né? Então tem polinômios, e aí, dependendo do valor do spin do buraco negro, que é essa quantidade A, que eu estou escrevendo ali, e de onde tu estás no espaço-tempo, né? O escalar de Gauss-Bonnet ele pode mudar de sinal, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. No caso de Schwarzschild, ele é sempre positivo, como eu mostrei na expressão em alguns slides anteriores. Então, isso acontece a partir de quando o spin é maior do que meio. Então, esse círculo preto aqui maior é o horizonte exterior de eventos do buraco negro de Kerr. Aqui, o escalar de Gauss-Bonnet é positivo. Aqui tem um nó, onde ele é 0. Aqui é negativo, aqui é positivo, e aqui é negativo, e esse é o horizonte interior. E aí você percebe que, à medida que eu faço o buraco negro rodar bastante, essas regiões negativas, elas saem do horizonte exterior, e aí tens agora essa possibilidade de ter o mesmo efeito, né, a mesma estabilidade taquiônica, para o outro sinal da constante de acoplamento e dependendo do valor do spin do buraco negro. Né? Então, é uma instabilidade induzida por rotação, não apenas pela massa do buraco negro. Né? E aqui algumas referências. Então, a gente estudou isso no regime não linear, escolhendo uma função de acoplamento um pouquinho diferente, mas... E aí deixa eu só falar aqui um pouco sobre isso, porque eu estou reparando que o tempo está um pouco curto. Aqui nesse gráfico a gente vê que existe um certo domínio em que essas soluções de buracos negros com cabelo induzido por rotação existam, né, que é determinada por essa região azul aqui, nesses gráficos. Aqui é a massa e o spin, né, percebe que elas começam a aparecer só depois em que rodas o buraco negro, né, acima de uma quantidade suficiente, de um valor crítico, e aqui é como a carga escalar depende nessa situação. Né. Esse foi um outro artigo escrito com alguns colaboradores que a gente publicou recentemente. Então, tudo que eu falei até agora envolve somente buracos negros isolados, mas se a gente quiser fazer contato, né, com ondas gravitacionais, eventualmente a gente precisa estudar sistemas binários. Né? Então, pegar dois buracos negros e entender a dinâmica dessa instabilidade num espaço-tempo desse tipo. E é isso que eu vou usar os minutos finais que eu tenho do seminário para falar para vocês. Então, escalarização espontânea em sistemas binários. A gente fez um estudo, de novo, nesse regime linear, onde tens um pano de fundo descrito pela relatividade geral. Né? A gente fez Schwarzschild, mas agora a gente vai ter um pano de fundo que é espaço-tempo de dois buracos negros colidindo. E a gente vai estudar perturbações escalares
nesse espaço-tempo dinâmico. Para isso, a gente usa as ferramentas de relatividade numérica. Então, essa é uma área interessante, né? Relatividade numérica, além de Einstein. E aqui, uma coisa que eu achei curiosa, que eu acho que vale a pena relembrar, é que as primeiras simulações longas, né, que incluindo várias órbitas de 2 buracos negros colidindo, foram feitos nesses breakthroughs que aconteceram no início dos anos 2000, por 3 grupos independentes, um artigo solo do Franz Pretorius, que é bastante impressionante, um grupo da NASA, liderado pelo John Baker, e um grupo no Texas, liderado pela Manuela Campanelli. E uma coisa interessante, que eu acho que, enquanto comunidade brasileira, a gente deve se orgulhar, é que certos métodos usados nesse artigo aqui pelo grupo da NASA foram liderados por um brasileiro, né? O Brenin Biriba, tem um artigo importante que é citado nesse artigo aqui, então acho que vale a pena destacar isso. Bem, para fazer essas simulações, a gente usa uma biblioteca aberta, né, open source, para fazer esse tipo de evolução, que é o Einstein Toolkit, e a gente acopla isso com um outro conjunto de códigos que é chamado Canuda, que foi desenvolvido inicialmente por essas pessoas, né, alguns estudantes, e agora eu colaboro também com isso. Há alguns outros artigos preliminares feitos por esses colaboradores, em que o caso de teorias do tipo 1 já foram estudadas também. Então, nesse artigo aqui, né, que a gente fez, a gente considerou essas teorias em que acopla o campo escalar de uma maneira quadrática com o escalar de Gauss-Bonnet e analisou essa instabilidade taquiônica. A gente observou que há basicamente 4 tipos de processos diferentes de combinações dinâmicas que podem acontecer. Então, eu vou usar esses meio que diagraminhas de Feynman, onde S significa um buraco negro com cabelo, um buraco negro sem cabelo, com S barra, e há 4 canais diferentes de processos, né? Um onde o buraco negro não tem nenhum campo escalar ao seu redor inicialmente, e o produto final também não tem. Um em que é o misto, e termina com um buraco negro sem cabelo no final. Essa situação aqui em que sempre tem um campo escalar não trivial no espaço-tempo, e esse daqui em que o cabelo se perde após a colisão. Então, eu vou mostrar alguns resultados dessas simulações. Eu só queria mencionar que o Einstein Toolkit, que é o que a gente usou para fazer essas simulações, tem um site que vocês podem ir lá e baixar o programa e aprender um pouco por conta própria. A gente também tem um site onde eu compilei alguns dos vídeos que eu vou mostrar para vocês agora, e com mais alguns detalhes da explicação do que é que está acontecendo nesse site aqui. E a gente que trabalha nessa biblioteca, a gente também tem um canal no YouTube onde a gente posta as animações das simulações numéricas que a gente faz. Para quem tiver interesse em aprender um pouco de relatividade numérica e começar a mexer com o Einstein Toolkit, eu queria propagandear que vai ter um workshop em julho, que vai ser online, então vocês podem entrar no site, né, e ver, né, e de repente vocês têm interesse em aprender um pouco mais sobre isso. Então, eu já estou quase terminando, então vou mostrar alguns resultados dessas simulações. Então, eu vou começar com esse caso aqui, de colisões frontais de buracos negros, e eu vou mostrar o que é que acontece quando a gente ajusta a massa dos buracos negros e a constante de acoplamento, tal que, inicialmente, um deles tenha esse estado ligado de campo escalar ao seu redor, o outro não tem. Então, esse daqui é um buraco negro com uma massa menor, porque a curvatura é maior, então, para uma dada constante de acoplamento, pode desajustar tal que o estado ligado se forme. Esse buraco negro aqui é um pouco mais massivo, então a curvatura é menor, e para a mesma constante de acoplamento, ele não consegue induzir a instabilidade. E aí o produto final é um buraco negro sem cabelo, porque as duas massas se somaram e agora temos um objeto com uma massa maior, que também não consegue manter esse estado ligado de campo escalar ao seu redor. Então é isso. Vou mostrar aqui uma animação. Muito rápido. Voltar aqui. Então a gente começa com 2 buracos negros, separados por 15 m, que é a massa total inicial do sistema que a gente usa, né,
os programas para medir quantidade com dimensão de comprimento, e a razão das massas entre esses dois sistemas é meio. Então, esse daqui é 2 vezes mais massivo que esse buraco negro aqui. As cores correspondem à amplitude do log do campo escalar. E aqui, como vocês podem ver, inicialmente tem essa região colorida aqui, que significa que eu coloquei um campo escalar ali inicialmente. Então, bora ver o que acontece. Outra coisa. Esses contornos aqui, só para a gente ajudar a ver o que está acontecendo em relação à dinâmica do espaço-tempo, esses contornos, essas curvas de níveis, elas correspondem a certos valores constantes do escalar de Gauss-Bonnet no fundo, que é determinado através da relatividade geral. Então, esses daqui são contornos do valor da curvatura constante. E aí, como eu falei, esse buraco negro aqui ele é mais massivo, então ele não consegue manter o estado ligado, então o campo escalar se dissipa rapidamente, enquanto esse outro aqui, como vocês podem ver, ele mantém o campo escalar ao seu redor, e aí os dois buracos negros colidem, formando um objeto de massa maior, que não consegue mais segurar o campo escalar. Então há essa descalarização dos buracos negros, né, durante esse processo de colisão. Eu vou mostrar mais uma vez aqui. Então, eles estão se aproximando e é interessante olhar esse ponto aqui, né, onde essas linhas de contorno, né, começam a se misturar, e um pouco depois que eles colidem, né, a gente vê que o espaço-tempo está vibrando, que é basicamente o que produz os modos quase normais, que eu falei em uns slides anteriores. Outra coisa que eu acho que eu deveria mencionar aqui é que no limite em que Q tende a zero, né, em que a razão da massa dos dois objetos tende a zero, então o limite de partícula teste, basicamente, o cálculo da emissão de radiação pode ser feito usando a teoria de perturbação de buracos negros. E o primeiro cálculo feito para o sinal de ondas gravitacionais emitidos numa queda radial de um buraco negro, de uma partícula teste num buraco negro de Schwarzschild, foi feito por um brasileiro, o Jaime Tchomino, em 1972. Então, acho que é outra coisa interessante que a gente deveria ter em mente, né, enquanto a comunidade de gravitação. Bem, há todos aqueles 4 casos diferentes que eu expliquei, eu não vou ter tempo para explicar cada um deles, mas basicamente a gente explorou todos esses cenários e os vídeos são bastante semelhantes. Então. Mas talvez o caso mais interessante, esse é um dos últimos slides, né, para terminar, depois disso eu tenho as conclusões, é o caso de órbitas quase circulares, porque os buracos negros que a gente observa com a LIGO, né, eles não são 2 buracos negros colidindo frontalmente um com o outro, né, eles têm essa órbita onde os 2 buracos negros ficam orbitando um ao outro por um período de tempo bastante longo, e a órbita vai diminuindo lentamente por causa da emissão de ondas gravitacionais. E é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Então, essa simulação aqui é para esse caso D, naqueles diagraminhas de Feynman que eu estava mostrando, em que começas com 2 buracos negros que conseguem manter um campo escalar ao seu redor, eles vão orbitar um ao outro, eles vão se fundir, e aí o objeto final, como tem uma massa muito grande, ele não tem mais curvatura de espaço-tempo suficiente para manter o campo escalar, e o campo vai se dissipar, né? Então, outro exemplo de escalarização, mas num contexto uma situação mais realista, tendo em vista detecções, testes observacionais no futuro. Então, essa simulação aqui é a razão das massas dos 2 buracos negros iniciais é igual a 1. A separação inicial é igual a 10m, o que significa que para 2 buracos negros inicialmente sem spin, significa que os 2 buracos negros fazem 10 órbitas, mais ou menos, antes de colidir. Esse daqui é o valor da constante de acoplamento, né, ajustado a tal que os 2 buracos negros consigam manter um campo escalar ao seu redor, como eu mostrei aqui nesse diagrama. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é a órbita dos buracos negros, né, durante essa órbita quase circular. E aqui eu vou mostrar
as diferentes componentes de multipolo do campo escalar, o φ00, componente monopolar, φ22, né, quadrupolar e número azimutal m igual a 2, e aqui é o sinal de ondas gravitacionais medido através do escalar de Weyl 4, e é o multipolo 22. E aqui eu vou mostrar isso em função do tempo, né, medido num certo raio de extração R. EXT, raio de extração 50m. Então, eu estou colocando o detector a 50m da órbita e decompondo o campo em multipolos e plotando aqui. Então, deixa eu mostrar o vídeo, enfim. Então, o que acontece é que a gente vê que os dois buracos negros vão orbitando, né? Se olhares bem de perto, pode ver que a órbita está encolhendo, né? A linha não é um círculo perfeito, e aqui eu estou mostrando o sinal de onda gravitacional. É aqui, e aqui é o campo escalar sendo emitido. A gente observa que para a componente monopolar ela vai crescendo, né? Então o buraco negro ele tem essa carrinha escalar, que induz uma emissão de uma componente de quadrupolo, do campo escalar também, mas num multipolo diferente, né? E dá esse sinalzinho aqui que vocês estão vendo. Esses círculozinhos aqui ao redor são os horizontes aparentes de cada um dos buracos negros, e esse final que aparece aqui é um critério para determinar quando é que a fusão dos dois buracos negros aconteceu, é quando aparece esse terceiro horizonte aparente na tua simulação numérica. É interessante observar que o sinal aqui não tinha terminado, né, mas o buraco negro aqui, aqui já tinham se fundido pelo critério que eu já tinha explicado para vocês, né? E aqui ainda tem esse sinal do ring down, né, que são a emissão de modos quase normais, né? O buraco negro ele está relaxando e se formando um buraco negro de Kerr ao final dessa colisão. Essa parte do ring down é um pouco complicada de ver aqui, porque aqui eu só estou plotando as órbitas, mas a gente também pode fazer o seguinte: eu vou fazer um gráfico mais semelhante com o que eu mostrei anteriormente para vocês. Então é a mesma simulação, para o fundo, e a única coisa que muda são as condições iniciais para o campo escalar. Então, ao invés de colocar dois estados ligados, né, ao redor de cada um dos buracos negros, eu coloco esse anel gaussiano de campo escalar, que no momento que a simulação começa, o campo escalar vai interagir com os buracos negros, o estado ligado vai se formar, e aí a dinâmica vai prosseguir de uma maneira semelhante com o que a gente viu nesse outro vídeo. Então, isso que vocês estão vendo aqui, essa é a condição inicial para o campo escalar. Como satisfaz a equação de onda, né? Tem um lado que propaga uma direção e outro que propaga noutra. Esse pacote que vem para cá, ele interage com os buracos negros, que vocês podem ver que está localizado aqui por causa desses contornos de escalar de curvatura, da mesma forma como eu mostrei no outro vídeo. E as cores vão representar a amplitude do valor do campo escalar. Então agora eu vou deixar o vídeo rodar. E aí a gente vê que o campo escalar interagiu com o buraco negro, o valor da constante de acoplamento é tal que o estado ligado se forma, né? Então você percebe que aqui há essa região mais amarelinha, né? Indicando que formou um estado ligado, e aí esse vídeo anda numa velocidade um pouco mais baixa, mas aí é basicamente a mesma simulação anterior com os dois buracos negros orbitando um ao outro. Bem, são 10 órbitas. Deixa eu ver o que é. Bem, por causa do tempo, talvez eu vou avançar um pouquinho mais aqui. Para esse ponto aqui, onde eles já estão quase para colidir, né? Você percebe que aqui os contornos, né, de curvatura constante já estão, né, se misturando. E acho que aqui, a partir desse momento, tem mais 2 órbitas. 3, talvez. Certo, aqui eles já vão começar a se fundir. A gente percebe que o espaço-tempo é bastante dinâmico, e aí, como tem esse objeto que tem uma massa maior, todo esse campo escalar é dissipado na forma de ondas escalares, né? Que
são essas ondas sendo emitidas do sistema que vocês viram pelo código de cores aqui. Deixa eu voltar aqui, que essa parte é interessante. Aqui, né? Então, perceba pela escala aqui como a amplitude do campo escalar está caindo rapidamente e tem esse padrão de ondas escalares sendo emitidas a partir do buraco negro. Também observe que aqui, né, como o quão dinâmico é o espaço-tempo nessas colisões, né? Você vê que o espaço-tempo tá vibrando que nem uma gelatina, né, ao redor dos dois buracos negros quando eles se fundem. Então, há várias questões interessantes que a gente está investigando, em particular, como é o backtracking do campo escalar de volta na métrica. Isso a gente ainda não conseguiu resolver, mas é um processo que tem que ser analisado se a gente quiser calcular qual vai ser a influência do campo escalar nesse sinal aqui de ondas gravitacionais. Como o campo escalar como o buraco negro final ele perde campo escalar rapidamente, né, a gente pode conjecturar que o ring down, né, os modos quase normais vão ser afetados também, né, então essa é outra coisa que a gente também está olhando. E uma coisa interessante é que, para esse valor aqui da constante de acoplamento, o buraco negro de Kerr resultante, né, como vocês viram aqui, ele não consegue manter esse campo escalar ao seu redor. Embora aqui nesse tempo aqui ainda seja não zero, mas se eu fizesse a simulação por um tempo maior, o resto do campo ia se dissipar. Mas o que é interessante é que o produto final, o buraco negro de Kerr final, que se formou nessa colisão, ele tem um spin de 0,68, o que é maior do que o valor crítico mínimo de spin para ter escalarização induzida por rotação, que foi o que eu estava falando nos seminários anteriores. Então, essa é outra coisa que a gente está explorando. Tem que explorar o parâmetro de espaço da teoria, e aqui é só a fim de ilustração, esse é o escalar de Gauss-Bonnet para o buraco negro que se formou aqui no final, né? E como vocês podem perceber aqui pelas cores, ele é tanto negativo quanto positivo, dependendo de onde tu está. Então, onde estás olhando o espaço-tempo. Certo, então, acho que esse era o último slide que eu tinha a respeito de trabalho. Não? Certo, então agora eu posso falar das conclusões e direções futuras. Então, eu espero ter convencido vocês que, a partir do momento em que a gente acopla campos escalares com escalares de curvatura, a gente tem esse efeito da escalarização espontânea de buracos negros. De um ponto de vista teórico, os buracos negros isolados nesse tipo de teoria já são bem compreendidas, mas ainda há alguns problemas abertos em questão da formação deles, né? Seria interessante fazer uma simulação numérica de um colapso de matéria formando um buraco negro e formando um buraco negro que tem esse cabelo, isso não foi feito. E algumas questões relacionadas à estabilidade dessas soluções ainda precisam ser investigadas um pouco mais. Na minha opinião, a fronteira seguinte é estudar sistemas binários, porque é o que a gente tem que fazer se a gente quiser confrontar essa teoria com observações. Eu mostrei para vocês os primeiros resultados no regime de campo teste, né, dizendo. Mas ainda há necessidade de mais desenvolvimentos teóricos e numéricos para tratar o problema completo, né, incluindo a influência do campo escalar na métrica. E, uma vez que isso é feito, a gente pode tentar calcular os sinais de ondas gravitacionais emitidos por diversos sistemas de binárias e aí comparar com observações. Algumas ideias que ocorreram para mim enquanto eu estava preparando o seminário, seria interessante talvez olhar efeitos semelhantes, né, mas para campos diferentes do campo escalar, né, talvez uma vetorização ou uma tensorização espontânea. Talvez fosse interessante também olhar, ver se há um análogo desse efeito em buracos negros acústicos, né? O Maurício Richard falou sobre isso, de modelos análogos em mecânica dos fluidos, num seminário do Grave BR. E há também um trabalho recente do Daniel Vanzella, estudando isso no contexto de metamateriais, então talvez seja algo interessante para olhar. E, finalmente, né, voltando para aquela questão de flutuações quânticas, né, talvez fosse interessante dar uma olhada e ver se há um despertar do vácuo quântico induzido pelo escalar de Gauss-Bonnet.
Então, isso era tudo que eu tinha para falar. Obrigado, e eu também agradeço essas fontes de suporte. Obrigado. Bom, então, Hector, muitíssimo obrigado por esse seminário excelente. Eu convido todo mundo a agradecer ao Hector. Obrigado. Bom, agora eu, enfim, vou ler as perguntas e... Eu não passei muito do tempo, né? Eu estava meio preocupado. Não, aqui, enfim, uma das graças disso tudo é que a gente não tem hora para terminar. Certo. É claro que no Brasil o pessoal está correndo para o almoço, né? Isso então que eu a pensando. gente tem esse vínculo, mas eu vou aqui. Bom, a Cecília Quirente disse que ela precisava sair, ela saiu não faz tanto tempo assim, mas ela agradece pela sua apresentação. O professor Alberto Sato também avisa que tem que sair, isso foi agora 1 minuto atrás, e agradece pelo seu excelente seminário. O professor Crispino está parabenizando pelo seminário e também agradecendo, enfim, a organização. Enfim, eu já falei isso publicamente, mas repito, bom, eu soube que na UFPA ele é o professor Crispino, né? Então, o professor Crispino é um dos padrinhos do Grave BR, ou talvez o padrinho, vamos dizer assim, aquele padrinho especial do Grave BR, que sempre incentivou e deu várias sugestões. Bom, o professor Alberto também parabeniza pelo Grave BR. O Caio já anuncia que ele tem uma pergunta. E a professora Raíssa também agradece pelo excelente seminário. E então, eu já vou passar a palavra ao Caio para a primeira pergunta, e caso alguém queira perguntar, por favor, sinalize aqui no chat para organizar a fila. Né? Então, Caio, com você. Obrigado, Antônio. Parabéns, Hector, pelo excelente seminário. Eu acho que muitas informações aí, até as perspectivas de trabalho. Eu tenho dúvida até sobre as perspectivas de trabalho, na verdade. Hector, volta daquele slide lá que tu fala da desescalarização de buracos negros. Certo. Porque eu tenho uma dúvida. Esse formalismo é aquele formalismo que o pessoal usa, porque assim, é aquele perturbativo, não é? Que tu trata as equações de Einstein como sendo ordem zero e coloca mais outras equações que descrevem a dinâmica além da relatividade, não é? Algo desse tipo, né? Certo, é isso. O fundo é descrito por relatividade geral e a gente põe o campo escalar teste em cima desse espaço-tempo. A minha dúvida é porque quando a gente faz isso, por exemplo, em teorias escalares tensoriais, a gente não consegue descrever fenômenos de escalarização espontânea, certo? Porque escalarização espontânea é um fenômeno que é não perturbativo. Isso. Mas desescalarização parece que não tem problema nenhum. Não, o que falaste tá certo. A questão é que aqui a gente... É que nesse limite do campo teste, trabalhar nesse formalismo perturbativo coincide com pegar um limite em que tenta trabalhar com a teoria completa, mas talvez olhando só na dinâmica do campo escalar sobre o campo, né, no fundo descrito pela relatividade geral. Se a gente quisesse estudar o problema completo, o problema não linear, de fato, esse método perturbativo que descrevestes não funcionaria. A gente tem que resolver o problema completo. Então tem que resolver simultaneamente o campo escalar e a métrica. Então, por exemplo, vocês têm... Porque a minha preocupação é, se caso a gente tem um modelo para estudar sem ser pelo método perturbativo, há alguma garantia que o final possa ser diferente? Porque no final vocês obtêm um buraco negro que não tem... Sim, poderia ser que o resultado final também tenha alguma quantidade de cabelo, dependendo da massa e do spin e da constante de acoplamento, de fato. Isso poderia acontecer. O problema é que resolver o problema completo é muito difícil.
Então, como um primeiro passo, né? Na verdade, isso é trabalho em aberto, né? Como descrever a dinâmica dessa teoria numa formulação 3+1 que seja bem posta e que resulte em equações hiperbólicas que tu possas evoluir no computador. Isso é um problema meio que em aberto na área ainda. Então, por isso que a gente faz o cálculo nesse limite do campo teste, só para ter uma ideia de que tipo de fenomenologia poderia aparecer no problema completo. Mas isso é algo que a gente está lentamente trabalhando, que é difícil. Seria interessante comparar, pelo menos, essa parte das transições, né, comparar com métodos perturbativos, ou então uma aproximação pós-newtoniana, para ver se consegue ligar. Porque tu sabe se tem alguma descrição pós-newtoniana nesse método perturbativo? Sim, tem. Uma maneira que poderia ser feita é usando uma descrição de teoria efetiva de campos, em que tu reduz o buraco negro a uma partícula teste, né, que evolui de acordo com uma linha de mundo, mas que contém toda a informação não linear da teoria, a região entre essa partícula teste e o outro, né, descrito de uma maneira mais que poderia ser aproximada usando teoria pós-newtoniana, talvez. Entendi. Mas há outras maneiras também de fazer esse cálculo. Entendi, legal. Só a última pergunta, só usando. Eu estou vendo que na perspectiva falou tensorização espontânea. Existe tensorização assim sem ser... porque a tensorização espontânea, eu imagino que seja dada na descrição das binárias. Vetorização, eu lembro do trabalho do Masato. Agora, tensorização, existe alguma teoria que prevê? Isso eu não sei, eu estava mais que pensando, mas em botar princípio... uma ação de um tensor a mais ali na... exatamente, e também há teorias em que tu tens dois campos de spin 2 descrevendo aquelas teorias bimétricas que eu mencionei inicialmente. Então, de repente, né, tu tem essas duas métricas que falam uma com a outra, talvez tu mexer com as funções de acoplamento entre as duas, tenham alguma situação em que uma tensorização espontânea possa ocorrer. Lembrei agora que algumas dessas teorias, inclusive, são instáveis, né? Aí talvez propor alguma coisa que amorteça essa instabilidade possa levar a alguma coisa de tensorização. Talvez seja alguma. Então, seria uma coisa interessante para alguém dar uma olhada. Aqui eu só estou jogando ideias no ar, né? Então quem quiser pegar, pode fazer. Tá certo, obrigado, Hector. Obrigado, Antônio. Obrigado, Caio, pelas perguntas e o Hector pelas respostas. Bom, o professor Nivaldo agradece o seminário e anuncia que precisa sair, assim como o professor Roldão. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Uma... Bom, as duas são um pouco assim, com relação ao quanto esse programa, né, de busca por testes de teorias alternativas, né, qual é o roadmap disso, né? Ou seja, assim, você fez uma discussão super interessante e exaustiva sobre exaustiva no sentido de que você explorou muitas direções, né? Não no sentido negativo. Mas você pegou um modelo muito específico, né? Ou seja, você tem o termo de Gauss-Bonnet, um F de φ, e a forma funcional de F também foi escolhida. Enfim, é evidente que se você pensa em modificar a relatividade geral, você tem, enfim, uma infinidade de possibilidades. Isso, exatamente. E isso, assim, o que me preocupa é, assim, enfim, será que a gente vai pegar um time de alunos de doutorado, distribuir as teorias e cada um vai selecionar? Então, assim, eu imagino que deva ter uma forma mais parametrizável, né, de lidar com essa é uma ideia que de fato é explorada, por exemplo, no contexto de ondas gravitacionais, por exemplo. Uma das coisas que a colaboração LIGO e Virgo fazem é justamente testes que são agnósticos, digamos assim, à modificação
no sinal de onda gravitacional. E, por exemplo, basicamente o que eles fazem é pegar o sinal de ondas gravitacionais e aí tu inclui certos termos, né, no teu sinal que carregam certas informações sobre que tipo de modificação estarias fazendo a relatividade geral. Por exemplo, teorias que envolvam campos escalares geralmente vão produzir emissão de radiação escalar dipolar, que acelera a coalescência de dois objetos compactos. Então, isso é caracterizado de uma maneira agnóstica em relação a qual é a teoria fundamental que está causando isso, dentro dessas modificações. Mas, por exemplo, você, enfim, é uma perspectiva sua, quando você puder calcular todas essas ondas gravitacionais a partir dessa modificação específica que você está trabalhando, fazer um cruzamento dessas... Seria interessante mapear o que a gente encontra nessa teoria específica com os limites que já foram postos do lado mais agnóstico. Na verdade, isso foi o que a gente fez nesse artigo aqui. Então, no caso dessas teorias do tipo 1, e na verdade aqui também, quando a gente põe esse limite superior aqui, nesse artigo primeiro, a gente... Desculpa, você está falando nesse artigo, mas eu não... você está vendo o slide? Eu estou vendo a apresentação. Sim, aqui nesse aqui que bom, eu não sei se eu acho que congelou, olha, a seta do mouse dele, para mim, congelou aqui também. Não tá tá, então deixa eu parar de compartilhar. Então, acho que eu vou dizer só em palavras. Então, o que a gente fez, desse artigo que a gente publicou recentemente, foi pegar esses limites superiores de uma maneira agnóstica à teoria e traduziu eles numa predição em que uma teoria em que já foi calculado como a onda gravitacional muda. E aí tu pode mapear esses vínculos, né, de uma maneira agnóstica para uma teoria específica. Então isso é algo que pode ser feito e já é feito. Né? Entendi. Eu tenho uma segunda pergunta, mas o Rodrigo Fontana postou uma pergunta no chat. Eu vou ler aqui. Não sei, Rodrigo, você prefere falar? Ou... Não, pode ler, Antônio. Tá bom. Vou tentar compartilhar a tela inteira aqui de novo, só caso seja necessário. Tá. Ele se refere a um slide específico, então talvez seja... O mouse está se movendo agora? Ainda está carregando aqui para mim. Tá se movendo. Ok, certo. Bom, ele parabeniza pelo seminário, e aí foi uma pergunta. No slide 8, você falou de um sistema com termos extras na ação, o caso do termo de Gauss-Bonnet, que produzem um campo escalar de teste ou de fundo com um termo de massa negativo. Se eu entendi direito, tem um limite para massa negativa, uma massa negativa crítica do campo escalar, que caracteriza o limite de instabilidade ou estabilidade do sistema. Em outras palavras, ele diz, né, se esquecermos o termo de Gauss-Bonnet e colocarmos uma massa negativa para um campo escalar simples na ação, haverá uma massa limite de um campo escalar taquiônico estável? É uma ótima pergunta. Eu não sei a resposta, mas o que eu já vi feito é uma simulação exatamente desse tipo aqui, no contexto de relatividade numérica, onde tu pões uma massa constante negativa, né, de tal forma a induzir a instabilidade taquiônica, e analisar como é que o campo ele se comporta para tempos longos. Mas incluir a resposta do campo escalar, né, que está crescendo bastante, de volta na métrica, eu não lembro ter sido feito. Então, talvez seja uma coisa interessante para se olhar também. Mas eu não conheço nenhum... Não, desculpa, na verdade, não é bem isso. Eu acho que não me expressei direito. A ideia seria, você esquecer o termo de Gauss-Bonnet e colocar só o termo cinético do campo escalar na ação,
e mais um termo potencial lá de massa negativa, vamos dizer. Eu conseguiria um termo de um táquion que fosse estável, nesse caso, quer dizer, porque eu não sei se, eu não acompanhei as suas contas, né, porque nesse slide só tem ali um pedacinho, desculpa, não consegui ler o artigo, mas parece que tem um limite de estabilidade que permite esse tipo de aproximação, mesmo na teoria linear, né, quer dizer, ou mesmo na teoria da relatividade geral pura. Eu conheço o comportamento perturbativo, vamos dizer assim, ou estou errado nesse pensamento? Eu não entendi bem a questão do limite, quando falaste de limite. Pode repetir de novo? Sim, nessa figura que você tem, você tem o que está te caracterizando que é instabilidade versus estabilidade é uma massa crítica. Isso, exatamente. Certo? Minha pergunta é, você não poderia fazer isso na teoria da relatividade geral simples, só colocando um termo extra na ação de campo escalar, um termo cinético mais uma massa negativa, e esquecendo o termo de Gauss-Bonnet? Quer dizer, o que isso significa? Né? Teríamos um táquio que seria estável, é isso? Eu teria que pensar um pouco mais para responder isso. Talvez sempre haja instabilidade, porque o que dá essa massa efetiva, né, nesse contexto, é que a escalar de Gauss-Bonnet tem uma certa dependência radial. Então, por exemplo, muito distante do buraco negro, o campo ele não é mais taquiônico, digamos assim, né, porque o valor de G tendeu a zero. No caso em que está descrevendo, o campo escalar ele sempre é taquiônico em todo o espaço-tempo. Então, nesse caso, é mais difícil imaginar um mecanismo que possa estabilizar a instabilidade no contexto que descreveste. Mas eu teria que pensar um pouco mais para dar uma resposta completa, mas eu acho que mais ou menos por aí é o que aconteceria. Certo, obrigado. Obrigado, Rodrigo e Hector, pela discussão. Bom, eu tenho uma pergunta, eu tinha mais algumas perguntas, mas eu não vou fazer por conta do tempo, mas só uma última pergunta que eu acho que é importante, e que é a seguinte: essas simulações que você apresentou e enfim, toda essa discussão da relatividade numérica, bom, a gente está enfrentando um problema de financiamento da ciência no Brasil, e eu queria saber um pouquinho, por exemplo, qual é o poder computacional que você precisa para rodar uma simulação dessas, ou seja... Bem, essas simulações são feitas a gente fez em dois supercomputadores, um que fica na Universidade de Illinois, o Blue Waters, e um que fica aqui perto da gente na Alemanha, e também aqui no próprio instituto. Mas em termos de recursos computacionais necessários, uma simulação desse tipo aqui leva por volta de alguns dias, uma simulação envolvendo um sistema binário. Nesses supercomputadores. Isso. Então, eu acho que... Bem, eu não sou muito familiarizado com quais são os recursos computacionais que são disponíveis no Brasil no momento, mas eu acho que... tem aquele Santos Dumont, né, no Rio de Janeiro, que é um supercomputador que eu tenho certeza tem os recursos necessários para fazer tal tipo de simulação. Mas para simulações assim muito, muito curtas, se tu quiser só, né, aprender a mexer um pouco com o Einstein Toolkit e, né, só ter uma ideia geral de como as coisas funcionam, eu faço alguns desses testes no meu próprio laptop. Eu evoluo só para alguns um intervalo de tempo não muito longo, né, uns M's, né, e isso dá para ser feito. Mas para
né, para uma simulação mais longa, em que a resolução do grid numérico tem que ser mais fina, né, para ter um resultado mais robusto, aí realmente é necessário um supercomputador, mas para testar e aprender, brincar um pouco e aprender um pouco sobre isso, um computador pessoal, acho que já seria suficiente. Tá ótimo. Então, Hector, mais uma vez, muito obrigado pela sua excelente palestra, por todos os esclarecimentos. Obrigado pelo convite. Bom, eu peço a todo mundo, mais uma vez, para a gente agradecer ao Hector pela disponibilidade e por toda, enfim, por toda a qualidade do seminário que foi dado. Então, obrigado. Então, pessoal, é isso. Fiquem bem, né? E a gente vai se falando. Daqui a 2 semanas tem o seminário. Se eu não me engano, é do professor Sérgio Jorais, da UFRJ. Então, semana que vem tem TQCBR, na outra semana tem GraveBR. Então, até lá. Certo. Então, tchau, tchau. Eu vou parar a gravação aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aí. Bacana, foi bacana.